Olá, eu sou Léo Reis, o seu professor de inglês, e hoje aqui com uma aula de phrasal verbs para você, tá bom? O que é mesmo phrasal verb, recapitulando? É aquele verbo que vem acompanhado ou de uma preposição ou de um advérbio, né? E modifica completamente o sentido do verbo. Então, por exemplo, hoje a gente vai falar sobre o verbo go, tá? Então, phrasal verb com o verbo go. Go, você sabe que significa o quê? Ir, né? Se eu falo assim, let's go, vamos, não é? Agora, se eu coloco uma preposição depois, ou um advérbio depois, a gente vai modificá-lo completamente o seu significado. Então, eu separei alguns aqui com go para que você veja as diferenças. Let's go? Então, olha só. Go after someone. Repeat. Go after. To go after. Então, go after someone, ou seja, a gente está indo atrás de alguém, né? Significa o quê? To follow. Aqui, ó. To follow someone. Follow é seguir, alright? Então, você pode falar, follow him, segue ele, né? Ou você pode falar também, let's go after him. Vamos segui-lo, né? Vamos até ele, alright? Então, eu coloquei aqui um exemplo. The police always go after criminals. Repeat. Então, the police, a gente usa the police como se fossem eles, tá? Então, não é it, é como se fosse they. Então, por isso que eu coloquei aqui go, tá? Não pode ser goes. The police goes, não dá. Always, como é um advérbio de frequência, né? Então, eu coloco aqui o always antes do verbo. Então, fica the police always, sempre, go after criminals. Ou seja, a polícia sempre vai atrás, né, dos criminosos. Alright? Very good? Então repete comigo. Go after. Agora, se for para passado, simple past, fica went after. Né? Futuro, will go after. Alright? Então, dependendo aí da frase, do contexto, você tem que modificar o verbo de acordo aí com o tempo, né, e com o sujeito. Alright? Vamos para o próximo go. Agora, um phrasal verb with go after something, né? Então, se eu estou falando go after something, significa que eu estou indo atrás de alguma coisa. Então, agora já não é alguém, né? Agora é alguma coisa. Então, go after significa to try to gain something, né? Quando você está tentando o quê? Conquistar alguma coisa. Então, go after something. As pessoas, geralmente, né, elas estão em busca do quê? Em busca dos seus sonhos, né? Em busca de realizar aí os seus objetivos. Então, eu coloquei uma frase assim para você. People should go after their dreams. Então, eu coloquei o there para acompanhar people, né, que são pessoas. Então, as pessoas deveriam ir atrás, né? Conquistar, tentar conquistar o quê? Os seus sonhos. Repeat, please. Their dreams. Go after their dreams. People should go after their dreams. É quando eu faço assim para você repetir, tá? Então, vamos lá, mais uma vez. People should go after their dreams. Então, é isso. To go after something é o quê? É você tentar ali conquistar alguma coisa, alright? Vamos para o próximo go as a phrasal verb. Coloquei aqui o go against. Repeat, go against someone, go against something. Então, esse against é contra, né? Então, contra alguma coisa. Agora, se eu coloco o go e o against junto, significa o quê? To disagree. Né? Disagree significa o quê? Discordar de alguma coisa, né? Ou seja, você tem uma opinião diferente da minha. E ser o quê? Oppose, ou seja, do outro lado, tá? Você está do outro lado aí da ideia, né? Do assunto que está sendo discutido. Você está sendo contra, tá? Então, você está indo against aquilo que está sendo dito ou proposto, alright? Então, eu coloquei aqui 2 exemplos para você, bem fácil, hein? Olha só. Don't ask me to go against my beliefs. Repeat. Don't ask me, ou seja, não me pergunte, né? Não queira, né? Que eu o quê? Vá contra, to go against my beliefs.
ou seja, que eu vá contra a minha crença, né, o que eu acredito, né? Então, às vezes as pessoas tentam convencer a gente de algumas coisas e a gente está falando assim, não, peraí, minha crença é diferente da sua, né? O que eu acredito é diferente de você, seja essa questão religiosa, seja uma questão no trabalho, enfim, qualquer questão aí que você está saindo aí dos seus valores para poder concordar com uma pessoa. Então você pode falar assim, please, don't ask me, não me peça, don't ask me to go against, para que eu vá contra a minha crença, né? My beliefs. Outra que eu coloquei para você, she usually goes against me. Então, isso aqui é um caso de namoro, né? De marido e mulher, né? A mulher está sempre indo ao contrário do que o marido quer e vice-versa, né? Então eu coloquei she aqui. Então olha só, she usually, ou seja, ela quase sempre, né? Goes against me. Quase sempre ela está discordando de mim, tá? Então eu coloquei aqui goes, por quê? Porque he, she, it. No simple present, né? Eu tenho que colocar o S no verbo. Então go vira goes. So she usually goes against me. Ela quase sempre vai contra, né, aquilo que eu estou dizendo, né? Ou seja, quase sempre ela discorda de mim. Alright? Let's go to the next one. Phrasal verbs with go ahead. Coloquei aqui ahead. Repeat, go ahead. Go ahead. Quando eu faço assim é para repetir, hein? Então vamos lá. Se não praticar inglês, não vai falar. Então não adianta só eu estar aqui dando aula e você não praticar em casa, ok? Então quanto mais repetição, a programação, chama programação neurolinguística, né? Vai trabalhando no seu cérebro aí, vai fixando essas frases para que elas fiquem o quê? Fresquinhas aí na sua cabeça e na hora de falar que você lembre ela, né? Lembre dela, né? Por quê? Porque quando é aquela coisa, a gente vai para a aula, a gente entende tudo. Depois que sai daquela porta da sala, começa a esquecer, né? Então, se você não praticar bastante as frases, repetição, você não vai conseguir gravar aí na sua cabeça, tá bom? Então, fica assim. Go ahead significa o quê? To proceed, né? To start. Ou seja, proceed, o que é? Continuar, né? Começar, né? Então, eu coloquei assim, please, go ahead. Então, por exemplo, você está... não sei, numa fila de banco, ou sei lá, você está no trânsito, né? E o policial fala, go ahead. Ou seja, vá em frente, né? Continue, proceda, né? Proceda. Não, prossiga. Em português é prossiga. Então, no inglês a gente fala proceed, né? Então o cara pode falar assim para você também, proceed. Agora, usando o phrasal verb, ele diria go ahead, tá? O que é o inglês mais informal. So, please, go ahead. Você está esperando alguém falar, né? Você pode falar, please, go ahead. Fala aí. Estou ouvindo. Please, go ahead. Outro exemplo que eu coloquei aqui para você. The lights went off, but they went ahead and got married. Repete comigo. The lights went off. Então, se eu falo assim, the lights went off, você lembra que a gente trabalhou o go off, né? O go off também é um phrasal verb, que significa desligar, né? Ou seja, elas apagaram. Então, as luzes apagaram, but, né? O but faz o quê? A ideia de contraste, né? Mas eles went ahead, ou seja, eles prosseguiram e got married, e se casaram. Então, acabou a luz lá da igreja, né? De onde eles estiverem casando, mas eles continuaram, they went ahead e se casaram, and got married. Então aqui eu coloquei went ahead, porque eu estou falando do passado, não estou falando de agora, uma situação que está acontecendo agora, ou uma situação que vai acontecer no futuro, tá bom? Então, lembre-se também disso, tá? Temos que modificar o verbo aí de acordo com a situação, com o tempo e com o sujeito, tá? Para fazer aí a conjugação, né, dos verbos da língua inglesa. Alright? Very good. Go over, né? Agora coloquei o over aqui. Então, quando eu falo go over, é que eu estou querendo revisar alguma coisa. Repeat, please. Go over. Go over. So, go over is to review, né? Ou quando você está indo visitar, visit someone nearby. Né? Você está indo visitar alguém que está próximo, né? No seu caminho. Então, você pode usar também esse phrasal verb go over. Então, eu coloquei dois exemplos aqui para ficar bem claro para você. Let's go over today's lesson. Let's go over
today's lesson. Ou seja, você deu uma aula, né, no dia e você quer revisar aquela aula que você deu para os seus alunos, né? Ou você quer que o professor revise, né, aquela aula que foi dada. Então você pode falar, teacher, let's go over today's lesson. Ou seja, professor, vamos revisar a aula de hoje. Repeat, today's lesson, a aula de hoje. Let's go over today's lesson. Repeat. Very good. Let's go over today's lesson. Vamos revisar a aula de hoje? Então aqui eu estou pedindo o quê? Para review, tá? Agora vamos dar um exemplo aqui de visit someone near. I'll go over there in 10 minutes. I'll go over there in 10 minutes. Né? Ou seja, se eu coloco aqui all, é o I will, futuro, né? Preposição, o auxiliar will, aqui, que indica futuro. A forma contracta fica I, e você coloca o apóstrofe e 2 L's. Go over, ou seja, é uma visit, eu vou visitar alguém que está próximo. There, I'll go over there, ou seja, eu estou indo aí, estou passando aí em 10 minutos. 10 minutos é pertinho, né? Então, por isso que eu coloquei aqui 10 minutos. Alright? Vamos para o próximo, então. Bom, acabou. Então, é só isso mesmo. Então, hoje a gente trabalhou aqui phrasal verbs com o verbo go, tá bom? Lógico, existem outros phrasal verbs com o verbo go também, né? Que I encourage you, né? Eu peço que você continue estudando, né? Coloca no Google, você vai achar outros phrasal verbs com go e você vai criando aí uma lista de phrasal verbs e você tenta o quê? Marcar os phrasal verbs que você utiliza mais. Então assim ele vai ficar fresquinho na sua cabeça. Então é importante que você pegue um phrasal verb e tente colocar numa frase, porque você colocando numa frase, aí você vai conseguir entender se aquele phrasal verb ele cabe ali ou não, tá? E você que tiver um professor particular ou estiver estudando na escola, faculdade, pega esses phrasal verbs e mostra para o seu professor. Professor, tá certo aqui? Eu posso fazer uma frase assim? E aí você vai corrigindo, vai estudando sozinho, tá bom? Então é isso, gente. Você que gostou dessa aula, então dê um like, tá? Faça o seu comentário e assista tem outros vídeos aqui de phrasal verb também, nesse playlist aqui de phrasal verbs, para que você conheça mais alguns deles, tá bom? Então até a próxima aula, hein? Tchau!